Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, o nosso material de análise mergulha num dos clãs mais temidos e talvez mais mal compreendidos do mundo vampírico. Com certeza. A gente sempre ouve falar deles como os assassinos, né? Mas a história dos Banu Haqim, ou como o Ocidente apelidou, os Assamitas, é bem mais complexa. A fonte que temos aqui é bem densa, cobre toda a trajetória deles, desde lá da antiguidade até os dias de hoje. E a grande questão que fica é: como um mesmo grupo pode ser descrito como juízes, estudiosos e guerreiros honrados? E ao mesmo tempo, Como fanáticos religiosos e matadores de aluguel. Parece que a conta não fecha. é o paradoxo central deles. E é isso que torna a análise tão interessante. A nossa missão aqui é, desmontar esses estereótipos. É importante. Vamos olhar para a cultura, para a organização interna e principalmente para os momentos históricos que forçaram um clã que só queria ser deixado em paz a entrar de cabeça na guerra eterna dos vampiros. A história deles é uma sucessão de tentativas de isolamento que deram terrivelmente errado. Boa. Então vamos começar pelo começo, pelo nome. Banu Haqim quer dizer filhos de Haqim, que é como eles se chamam. Isso, A ação assamita é um termo de fora, muitas vezes pejorativo, né? exato. E eles vêm do Oriente Médio e Norte da África com aquela famosa fortaleza Alamut que dizem ser inexpugnável. E a própria fundação do clã já mostra essa mentalidade de autossuficiência. Sim, completamente. Em vez de uma identidade única como os Ventru com a liderança, ou os Malkavianos com a loucura, Akin dividiu o clã dele em 3 castas complementares. Ah, interessante. Tinha os vizires, que eram os estudiosos, os diplomatas, os gestores. Eram eles que cuidavam das cidades e dos mortais. Os cérebros da operação. Exato. Depois, os guerreiros, que eram a força de defesa, os protetores. E, por fim, os feiticeiros, que eram os pesquisadores, sabe? Os místicos que estudavam o poder do sangue e os segredos da linhagem. Entendi. A ideia era que juntos eles não precisassem de mais ninguém. Eram uma sociedade vampírica completa em si mesma. E isso explica por que eles tentaram ficar fora da Jihad, a grande guerra de manipulação dos clãs. Totalmente. O plano do fundador, Haqim, era justamente esse. Deixem o resto do mundo se matar, a gente cuida da gente. Eles tinham pouco contato com o exterior. Com algumas exceções bem pontuais, como quando ajudaram o Salubre ou prestaram homenagem a Cartago. Mas eram exceções. Só que um plano desse só funciona enquanto o líder está por perto para garantir que seja cumprido, né? Pois é, quando Haqim desapareceu, essa política de isolamento começou a ruir. O clã se viu forçado a interagir com o mundo. E como foi isso? Por exemplo, eles apoiaram o Império Parta contra a expansão dos vampiros romanos. Não foi por amor aos partas, foi uma jogada estratégica para manter os clãs europeus longe das terras deles. Ah, claro. A gente já vê aí uma faceta política que contradiz a imagem de simples bárbaros. Certo. Até aqui eles parecem muito contidos, focados em se defender e manter seu território. O que aconteceu para virar essa chave e eles ganharem a fama de assassinos temidos no mundo todo? 2 palavras: Idade das Trevas. Foi um período de transformação, assim, brutal. É aqui que a coisa fica séria. Fica muito séria. O clã, que já tinha suas próprias divisões internas por causa da ascensão do Islã, encontrou um inimigo que os forçou a se unir: os Baali, um clã de adoradores de demônios. Ah, lutar contra demônios parece um bom motivo para se unir. Com certeza. Mas a vitória teve um custo terrível. Como um último ato de vingança, os Baali amaldiçoaram os guerreiros Banu Haqim durante o cerco final à sua fortaleza. Uma maldição. Uma maldição que criou neles uma sede incontrolável, uma fome específica por sangue de vampiro, por vite. Espera aí. Então, a característica que define o clã hoje, essa sede por sangue de outros vampiros, não é algo natural deles. Foi uma maldição de um inimigo? Foi uma maldição. Cara, isso muda completamente a perspectiva. Muda tudo. O que era para ser uma fraqueza imposta se tornou, com o tempo, parte da identidade deles. E essa nova fome se espalhou como uma praga pela casta guerreira. E o time não podia ser pior, imagino. Péssimo. Logo depois disso, chegam as cruzadas.
trazendo um monte de vampiros europeus direto para o quintal deles. Exatamente. E a reação dos Banu Hakim, agora com essa sede amaldiçoada, foi selvagem. Entendi. Eles não viam os cruzados como soldados de outra fé, viam como invasores e, mais importante, como fontes de vité. Foi aí que a reputação de assassinos implacáveis se cimentou. E eles se envolveram na revolta anarquista também, né? Sim, aproveitaram o caos na Europa e começaram a caçar anciões europeus, o que, obviamente, aterrorizou os clãs ocidentais. E essa fama toda cobra um preço, imagino. Ninguém gosta de ser a caça. Com certeza não. E o preço veio na forma da Convenção dos Espinhos, o grande acordo que criou a Camarilla. Ah, a Camarilla entra na história? A história diz que um Nosferatu descobriu a localização de Alamut e usou essa informação para forçar os Banu Hakim a negociar. Eles foram basicamente chantageados. Que jogada suja! E a punição foi uma segunda maldição, dessa vez lançada pelo clã Tremere. Os feiticeiros de sangue? O que eles fizeram? Eles inverteram a primeira maldição, o sangue de outros vampiros que os Banu Hakim agora ansiavam. Virou veneno? Foi um período de declínio profundo. Eles estavam enfraquecidos pela maldição e o colonialismo europeu estava invadindo os territórios deles, diminuindo a influência e os rebanhos. E teve algum lado positivo nisso? O único ponto positivo e irônico foi que o ambiente de opressão e fanatismo criado pelo imperialismo gerou o tipo exato de mortal revoltado e obsessivo que o clã gostava de recrutar. E eles ficaram nesse estado de fraqueza por séculos. Como eles saíram disso? A virada acontece nas noites modernas e é um evento cataclísmico. Um Matusalém, um vampiro absurdamente antigo da casta dos feiticeiros, chamado Urshug, desperta do torpor dele. Um dos antigos. Um dos filhos diretos de Hakim. E com o poder ancestral dele, ele fez o que gerações de feiticeiros tentaram e falharam. Ele quebrou a maldição dos Tremere. Uau! Assim, do nada. Do dia pra noite, os Banu Hakim podiam novamente beber o sangue de outros vampiros. Isso soa como uma vitória total. O clã finalmente livre, mais forte do que nunca. Parecia que sim, mas foi aí que tudo implodiu. Urshug não era um salvador benevolente, ele era um fanático. Ah, sempre tem um porém. Ele via o Islã e outras fés que muitos no clã haviam adotado como corrupções. Ele exigiu que todos abandonassem suas crenças e passassem a adorar apenas Hakim como uma divindade. Então, no fim das contas, a grande salvação deles, a quebra da maldição, foi o que destruiu o clã de vez. Que ironia. Exatamente. Eles se livraram de uma prisão externa, a maldição dos Tremere, só para cair numa prisão interna, o fanatismo do Urshug. A maior ameaça não veio de fora, veio de dentro. E o que aconteceu? O resultado foi uma guerra civil brutal, a separação assamita. Quem se recusou a seguir Urshug foi caçado e morto em Alamut. Anciões, líderes, muitos tiveram que fugir para salvar a própria vida. E para onde eles foram? É daí que surgem as diferentes facções que a gente ouve falar. Exatamente daí. Basicamente, o clã se partiu em 4 pedaços. Primeiro, os que ficaram em Alamut, os leais a Urshug. Os extremistas. Isso. Viraram um culto praticando diableria em massa e aterrorizando todo mundo. Depois, os refugiados. Muitos fugiram para o único lugar que poderia oferecer proteção contra um Matusalém, a Camarilla. Faz sentido. O inimigo do meu inimigo. Perfeito. Esses Banu Hakim da Camarilla são os que vemos hoje atuando em agências de segurança, forças policiais, até no crime organizado. Usando as habilidades deles para a seita. Exato. Eles usam suas habilidades de investigação e combate à seita. Depois, temos os antitribu, que já estavam no Sabá há séculos e nunca tinham sofrido a maldição Tremé. E o último grupo? E, por fim, os independentes, grupos que não quiseram se aliar a ninguém, geralmente por motivos religiosos, e seguiram seu próprio caminho. A quebra da maldição, que deveria ter unido o clã, o despedaçou. Essa estrutura interna deles parece fascinante. Mesmo antes da cisão, já era bem complexa com as castas. Como funciona a hierarquia lá dentro? Quem manda? A liderança formal é do Ancião da Montanha, uma figura quase mítica apoiada por um conselho chamado Duat, que tem representantes das 3 castas. Certo. Mas o poder real, a elite espiritual, são os Silsila.
Pense neles como os sacerdotes guerreiros que guardam os ensinamentos originais de Hakim. E cada casta tem sua própria escada de poder. E como é essa escada na prática? É bem diferente entre elas. Na casta guerreira, é tudo sobre feitos. Um novato é um Fidai, alguém que precisa provar seu valor. Ok. Com o tempo e experiência, ele pode se tornar um Rafik, um membro sênior, respeitado. O topo da cadeia alimentar informal são os asas, literalmente os ases do clã. E o que precisa para ser um as? Para ganhar esse título, você precisa ter eliminado 5 ou mais vampiros de poder considerável. É um status que impõe respeito e muito medo. Uma meritocracia bem sangrenta. E nas outras castas? Nos vizires e feiticeiros, a progressão é acadêmica, quase como numa universidade. Você começa como aspirante, progride para associado, que seria o equivalente a um doutorado mortal. Bem mais civilizado. Sim, depois vem mestre, mestre distinto, e no auge da carreira, mestre pleno. É uma hierarquia baseada em conhecimento e especialização, não em quantas pessoas você matou. Isso mostra a dualidade do clã. Uma ordem militar de um lado, uma academia de eruditos do outro. E culturalmente, como eles se mantêm tão unidos e fechados, mesmo com essas diferenças? Um dos mecanismos é a Diwana. É uma reunião social que acontece pouco antes do amanhecer. Tipo um encontro de negócios. Mais do que isso. É onde eles trocam informações, fortalecem laços e reafirmam a identidade do clã. É um círculo muito fechado. Ser convidado para uma Diwana como um estranho é um sinal de enorme confiança. E uma recusa pode ser uma ofensa mortal. Isso reforça a natureza reservada deles. E essa cultura afeta a política deles. Com certeza. Essa cultura de reserva e ação direta moldou a política externa deles. Eles são mestres do combate, da infiltração, da execução. Mas num salão de festas da Camarilla, cheio de intrigas e política sutil dos Ventru, Eles se perdem. são peixes fora d'água. Essa ingenuidade política sempre foi uma grande desvantagem para o clã como um todo. Falando nas castas, a fonte diz que elas funcionam quase como linhagens diferentes. Um guerreiro só gera crias guerreiras. Um vizir só gera vizires. E assim por diante, sim. É uma característica única. Os guerreiros são o arquétipo clássico do clã, mestres da disciplina do assassinato, o quietos. O padrão? Isso, os feiticeiros, por outro lado, praticam uma feitiçaria de sangue própria, que eles afirmam ser mais antiga que a taumaturgia dos Tremere. E a fraqueza deles? A grande desvantagem deles é que o poder mágico que eles manipulam é tão intenso que deixa uma aura. É muito difícil para um feiticeiro ser furtivo. E os vizires? A fonte os compara com o historiador. É uma boa comparação, mas com uma diferença fundamental. Um toreador pode passar um século admirando uma estátua. Certo. Um vizir, quando tocado pela inspiração, entra num estado de criatividade frenética, obsessiva. Eles têm uma compulsão por alcançar seus objetivos. Seja qual for o objetivo. Exato. Seja escrever o tratado perfeito sobre filosofia, pintar uma obra-prima ou decifrar um código antigo. Eles não param até conseguir, ignorando todo o resto. É uma paixão que beira a loucura. Então quem eles escolhem para trazer para esse mundo? Como alguém se torna um Banu Hakim? Eles são muito seletivos. Observam um candidato por meses, às vezes anos. O que eles procuram? Buscam pessoas úteis, motivadas e, principalmente, com personalidades obsessivas. Alguém que não desiste, que persegue um objetivo, seja uma pessoa, uma ideia ou uma obra de arte, com uma dedicação implacável. E de onde eles vêm, geralmente? Geograficamente, a maioria vem de suas terras tradicionais no Oriente Médio, Norte da África, Pérsia e Índia. Mas não é uma regra. A fonte menciona que há um viés forte para abraçar mais homens, especialmente na casta guerreira. E tudo isso nos leva de volta à fraqueza fundamental deles. Não as maldições, mas algo mais profundo, ligado a essa identidade de juízes que eles tanto prezam. Exato. A fraqueza deles é uma compulsão de julgar. Eles se sentem compelidos a punir qualquer um que transgrida o código de honra deles. Qualquer um? E a punição, para eles, é o sangue. É tomar a vitae do transgressor. O problema é que, na visão deles,
todo vampiro é, por natureza, uma criatura de transgressão. Então, eles desenvolvem um vício. Uma vez que provam o sangue de outro vampiro, é quase impossível parar. Imagina o dilema de um Banu Haqim na Camarilla. Ele vê um ancião Ventrue corrupto quebrando todas as regras e aquele instinto, aquela compulsão de punir o culpado começa a gritar dentro dele. Mas ele não pode. Não pode. Senão a Torre de Marfim inteira cai na cabeça dele. Deve ser um conflito interno constante. É a luta diária deles. E essa compulsão frequentemente leva à diablerie, o que é um crime capital na Camarilla. Eles vivem no fio da navalha, tentando equilibrar sua natureza com as leis da seita que os acolheu. Uau! Então, olhando para trás em tudo que a gente discutiu, saímos da imagem do assassino de turbante para uma sociedade incrivelmente complexa. Juízes, acadêmicos, místicos e guerreiros. Todos sob o mesmo teto. Um clã que foi quebrado e refeito por maldições, guerras e, no fim, por suas próprias crenças. Sim, a história deles é a história de um clã quebrado. Quebrado pela maldição dos Baali, quebrado pela punição dos Tremere e, finalmente, quebrado pelo fanatismo de seu próprio salvador. É trágico. É a crônica de um grupo que fez de tudo para ficar isolado, mas que foi arrastado para o centro do palco mundial, e o preço disso foi sua própria alma. E isso me deixa com uma provocação final. O fundador do clã Haqim se via como o juiz supremo de todos os vampiros. Hoje, a fonte diz que os Banu Haqim, na Camarilla, usam sua influência nas polícias mortais e agências de inteligência para silenciar alvos a mando de outros vampiros. A questão que fica é, será que esse antigo mandato de julgar os culpados só se modernizou, trocando a espada pela burocracia e pela lei mortal? Ou será que eles se perderam? Ou será que eles se perderam completamente, se tornando exatamente aquilo que Haqim mais desprezava? Meros executores de aluguel em uma guerra que não é deles.